Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Seu Primeiro Aquário de Bandeiras. E também saiba tudo sobre peixes em paralelo. Sempre que a gente começa uma nova série no canal, a gente pega o peixe que vai ser aquele principal do aquário e faz como se fosse uma ficha técnica em formato de vídeo aí para mostrar um pouquinho do peixe. Vamos aproveitar que a gente está aclimatando os peixinhos. Basicamente está gravando no meio do vídeo que está saindo aí, que saiu ou vai sair, mostrando os primeiros acarás bandeiras. Então já tem um spoiler aqui para quem está assistindo, tá? A gente está aqui no e-commerce da Aqualand Aquários. Assistam os vídeos anteriores dessa playlist e os próximos vídeos também para vocês entenderem como é que a gente está fazendo esse projeto, beleza? E no vídeo de hoje também, então vamos falar um pouquinho sobre dicas gerais de como manter esses animais. Ansiosos? Então agora, bora pro vídeo! Beleza, pessoal, para passar rapidinho, a ideia é montar um aquário bem simples, bem fácil, para um casal de bandeiras. Se fosse para ter um grupo de bandeiras, seria um aquário maior, enfim, que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então o foco hoje é num casal de bandeira, um aquário um pouco menor, um aquário um pouco mais simples. Tem algumas questões importantes, tipo GH e tal, que a gente nem tá se preocupando tanto assim, porque esse aquário, a ideia é começar dele mais simples possível mesmo, mais custo-benefício, mas ao mesmo tempo ficando um aquário bonito, ficando um aquário com itens legais, diferenciados, peixes legais, para você também aproveitar sua aquário e ser uma coisa que vai enfeitar a sua casa, beleza? Vamos lá então falar sobre as bandeiras, mas antes disso, para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado, dar o like no vídeo e também siga a gente no Instagram, que é amantes.aquarismo. Bora lá! Bom, pessoal, vamos lá. O aquário à bandeira é um dos peixes mais conhecidos no aquarismo aqui no Brasil, principalmente porque ele é coletado principalmente na bacia amazônica. Encontramos muitas bandeiras na bacia amazônica, além dos discos, além dos tetras, que são peixes muito conhecidos. E ele acaba ficando muito popular por ser fácil de ter, principalmente os bandeiras selvagens, principalmente antigamente as bandeiras selvagens. Hoje em dia a gente consegue as variações que são criadas em cativeiro, então a gente vai mostrar, já mostrou algumas opções também que tem na Aqualand Aquários, loja física inclusive, que são peixes bonitos, que eles já são coloridos, tem variações diferentes, red, platino, blue, então eles já são um pouco diferentes do bandeira selvagenzão mesmo. Outra diferença do bandeira selvagem é que ele está muito acostumado, e a gente vai mostrar para vocês, a comer insetos, a comer microcrustáceos, então ele até pode acabar comendo peixes muito pequenininhos. Já o bandeira, que é criado em cativeiro, não que ele não possa, mas a chance acaba sendo um pouco menor, porque ele está acostumado a comer ração. Então vamos lá, pessoal, esses são os bandeiras. Parte dos que são selvagens são coletados, mas outra parte é criado em cativeiro, que são esses ou híbridos, ou que são totalmente criados em cativeiro, beleza, pessoal? Como eu disse para vocês, a maior parte aqui dos bandeiras do mundo está na bacia amazônica ou são criados de maneira geral. Por serem peixes aí de bacia amazônica, de uma água que está mais acostumada a poucos minerais, uma água que está acostumada a cair raízes, cair folhas, é um pH mais ácido, então ele gosta de um pH mais ácido. Se considerar na natureza e os criados, vai pegar entre 5,5 a 7,4 mais ou menos, dependendo da variação, do local onde ele está e de onde ele for criado, tá? Temperaturas tropicais, né? Então ele gosta a partir de 24 graus e meio, seria o mínimo do mínimo, até os 29 graus mais ou menos, tá? Então gosta de uma temperatura um pouquinho mais quente aí, parecida até um pouco os parâmetros dos recifes de corais aí para aquários marinhos. A gente tem também a questão da alimentação. No caso dos selvagens, eles estão muito acostumados mesmo a comer peixinhos muito pequenos, microcrustáceos, insetos pequenos. Então são animais voltados para o onívoro. Onívoros com algumas tendências carnívoras. Eles também comem algumas frutinhas, algumas coisas, por isso que eles não são totalmente carnívoros. Eles são mais voltados para o onívoro mesmo. Justamente por isso também é importante você dar uma ração bem equilibrada, uma ração que vai nutrir esses animais. E aí, alguns exemplos, por exemplo, a gente tem algumas ações da Tropical que são feitas para nutrir praticamente qualquer tipo de peixe de água doce. Por exemplo, a linha Supervit, que eles estão grãos desde pequenininhos para peixes bem pequenos até grãos um pouquinho maiores. Tem flakes também. A gente tem, por exemplo, a Discos Gran, que é uma ração bem legal, bem equilibrada, tanto para disco quanto para bandeira, que tem uma nutrição muito parecida. Além de diversas outras rações aí, Nanovit, Tubivit, enfim, eles têm várias ações que são generalistas e algumas ações mais específicas, por exemplo, as Discos Grans. E é legal que você consegue manter uma nutrição legal para o seu peixe, ele consegue crescer bem saudável,
ele diminui a chance de ele ter acabar desenvolvendo algum problema ao longo do tempo, e aí no decorrer dos vídeos a gente vai mostrar para vocês como é que faz essa questão da alimentação e tudo mais, beleza? Questão de aquário ideal para bandeiras, pessoal. Se for um casal de bandeiras, ou seja, 2 bandeiras, um aquário a partir de uns 90, 100 litros mais ou menos é um tamanho legal, tá? E não popular muitos outros peixes, senão ele pode acabar ficando estressado, tá? Se é um aquário mais voltado para eles, tem alguns peixes de fundo ou alguns peixes de superfície, desde que tem a tela, mas o foco maior mesmo são os bandeiras aqui. Então, se você quiser um grupo maior de bandeiras, fazer uma agregação de bandeiras, que seria a partir de 6 bandeiras, assim com discos também, aí o ideal é a partir de um aquário de uns 200 litros, porque eles crescem bem. Esses aqui, por exemplo, eles não estão no tamanho máximo deles, que vocês vão ver no próximo vídeo que vai sair, e mesmo assim eles já estão um tamanhozinho grande, que tem esse formatozinho mais voltado para uma bandeirinha mesmo. Se vocês forem comparar com as coridoras anãs que a gente tem aqui, você vê que eles são bem maiores, e por isso eles acabam precisando de espaço. Não precisa de um espaço extremamente absurdo, porque é um peixe de nado lento, é um peixe mais territorialista, ele fica mais num território específico, mas mesmo assim é um peixe que tem um certo tamanho, beleza, pessoal? Aí uma coisa muito importante, tá? O dimorfismo sexual. Não é fácil você identificar logo de cara assim, se é o macho ou se é a fêmea, só olhando para eles diretamente. Se estiver na época de reprodução e tal, fica um pouquinho mais fácil, não é tão fácil, mas fica um pouquinho mais fácil. Se vocês quiserem ver o artigo completo sobre como identificar machos e fêmeas e também como fazer a reprodução, que a gente vai ver se a gente vai tentar por aqui também, a reprodução do acará-bandeira, eu vou deixar um link aqui do Aquarismo Paulista, um link completo numa ficha técnica sobre os acarás-bandeiras, que eles explicam passo a passo, como fazer a identificação e tal. E se a gente for fazer aí mesmo, se a gente acabar conseguindo a reprodução deles, a gente dá algumas dicas e mostra como é que isso é feito na prática. Esse é o objetivo, vamos ver se a gente consegue aqui, mas eu creio que sim, porque a gente está mantendo esse aquário bem legal, tá bom, pessoal? E para finalizar, pessoal, peixes compatíveis com os bandeiras, né? Bom, primeiro, peixes do mesmo parâmetro, mesmo pH, mesma temperatura, sempre manter peixes parecidos. Segundo, peixes que não nadam bastante, que não sejam muito agitados, eles não gostam de animais muito agitados. Terceiro, peixes que não vão caber na boca deles, né? Que não sejam pequenininhos demais. Então, por exemplo, pensando nos bandeiras adultos, se você tiver uns muito pequenininhos, filhotes, pode ser que eles acabem tentando comer esses peixes, tá? Então, assim, algumas indicações: tetras, desde que não sejam pequenos demais, e aí tetras no geral, isso considera qualquer tetra, desde que não seja agitado demais, tá? Peixes de fundo, como por exemplo, coridoras, limpa-vidros, comedores de alga, alguns cascudinhos, se for principalmente os cascudos menores, dependendo até bote, mas bote é um peixe asiático, então é um pouco diferente, mas ele aguenta um parâmetro parecido, tá, com bandeira, mas não é o ideal, e isso seria só um aquário realmente grande, tá? Eles acabam comendo mais com jumbo do que com bandeira, isso, mas é possível, tem alguns aquários bem bonitos que tem eles, tá? Ciclídeos anões geral, por exemplo, o ramirez, a pistograma, que são peixes realmente bem bonitos, tem um casal, enfim. E alguns peixes, por exemplo, superfície, como por exemplo os borboletas, que também são peixes bem legais, desde que você tenha uma grade, porque eles pulam, eles vão pular com certeza, beleza, pessoal? Mas é isso, não tem muito segredo, é um peixe bem legal. Caso você queira saber mais e ver na prática como manter esses animais, assista então a nossa playlist inteira aí, desde o começo, montagem do aquário, até esse aquário tá bem maturado. A gente vai fazer alguns upgrades depois futuramente desse aquário, beleza, pessoal? Basicamente é isso. E para finalizar, alguns parâmetros extras, tá? Eu falei do pH, né? Mas tem 2 parâmetros que a gente não comentou, que a gente não tá tratando por enquanto nesse aquário, mas são legais se você quiser investir um pouquinho mais, quiser dar mais saúde para os animais. A reserva alcalina, que é o KH, é legal você fazer uma medição e deixar pelo menos em 2 pontos, porque o KH, a reserva alcalina, ele é tão importante quanto o pH. Por quê? Além de ele manter o pH estável, ele ajuda também as bactérias a se proliferar, as bactérias que fazem a ciclagem do nitrogênio, que deixa água própria. Se você tem uma reserva alcalina zerada, as bactérias não conseguem se proliferar direito. Então, se tem uma reserva alcalina um pouquinho, só os elementos dela mesmo um pouquinho no aquário já ajuda bastante. Também não pode ser muito alto, senão o pH acaba ficando alcalino, tá? E segundo o GH, que é a dureza da água. No caso dos bandeiras, eles gostam de um DGH entre 5 a 12, que é uma água mais ou menos entre mole, média, dureza. Então, eles estão acostumados a essa quantidade de minerais. O que acontece quando você não coloca esses minerais na água e sua água está sem minerais e não está bem equilibrada? Ao longo prazo, esse animal pode acabar desenvolvendo dificuldade, algum problema nos órgãos, algum problema no desenvolvimento. Então, se você quiser aumentar a chance do seu bandeira ficar mais
ficar mais saudável, enfim, é legal fazer a medição desse parâmetro e suplementar com um produto específico aí de aumento de GH, principalmente se você tiver algum que seja mais focado em peixes amazônicos. Beleza, pessoal? É isso então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho do lado, dar o like no vídeo e seguir a gente no Instagram, que é Manso Aquarismo. É isso aí e até a próxima!